Desde sexta-feira, quando comecei a me aproximar do texto da missa de hoje, para preparar esse momento de partilha da palavra de Deus, me veio à cabeça que, em geral, eu cometo uma injustiça com a segunda leitura. A gente dá uma atenção grande à primeira leitura, faz uma explicação histórica, tenta contextualizar para a gente entender melhor a primeira leitura. Depois a gente dá um saltozinho para o Evangelho, às vezes aproveitando o refrão do Salmo ou não. E em muitos casos a segunda leitura fica ali, pedindo para ser lembrada. E em muitas ocasiões ela passa batida. Hoje eu quero fazer diferente, eu quero começar e talvez ganhar um bom tempo com ela, com a segunda leitura. Assim eu me reconcilio com a segunda leitura dos textos de domingo. A segunda leitura de hoje é retirada da carta aos Hebreus. Vou falar um pouquinho da carta aos Hebreus. Por muito tempo se pensou que Paulo, que escreveu aquele corpo de vários textos do Novo Testamento, Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses, Éfeso, Gálatas, Romanos, são cartas de Paulo, né? Que ele também fosse o autor da carta aos Hebreus. Antigamente, eu lembro quando eu era criança, coroinha, que eu ia à missa, o leitura da carta de São Paulo aos Hebreus. O Padre Luiz lembra dessa época. E depois mudou. Porque o estudo bíblico percebeu que é possível que um discípulo de Paulo, mas não o próprio Paulo, tenha sido o autor da carta. Pelas características do vocabulário, pela preocupação do texto, pelo foco do texto. Por que isso ficou muito claro? Todos os textos de Paulo, eles se preocupam em traduzir a mensagem, a boa nova do Evangelho, para um público, a princípio, estrangeiro convertido. Um ou outro caso para um público judeu convertido ao cristianismo. Mas Paulo é conhecido como o apóstolo das gentes. É conhecido pelo seu trabalho de evangelização, pela missão fora do judaísmo. E o movimento da carta aos Hebreus é exatamente o movimento inverso. O autor escreve como quem senta com o judeu e tenta explicar, olha, toda a fé do Antigo Testamento caminhava, apontava, nos conduziu pela mão até aqui, até o Novo Testamento. Então há sempre uma preocupação enorme na carta aos Hebreus de relacionar qualquer coisa que é dita acerca da boa nova de Jesus e do cristianismo com a herança dos judeus, com as origens desta verdade na fé dos judeus. Me fiz entender direitinho? A gente estuda isso no seminário, numa matéria de 4 créditos em um semestre. Eu tenho aqui uns 15 minutos. Então eu acho que até aqui já fui bem para a gente entender a carta aos Hebreus. Olha que coisa interessante, o tema de hoje da primeira leitura, o autor da carta aos Hebreus, é assim que a gente diz, que a gente não sabe o nome, não sabe quem é. O autor da carta aos Hebreus está falando da fé. O que é a fé? E ele tenta falar o que é a fé para um público ainda judeu que não se converteu ao cristianismo e um público recém-convertido do judaísmo para o cristianismo. É o caminho trilhado pela carta aos Hebreus, claro, estrategicamente é pensar alguns episódios da vida de Abraão. Por que Abraão? Porque os judeus reconhecem Abraão como seu pai na fé, o modelo de fé, o protótipo de fé. Então nada mais interessante do que trazer alguns elementos da história de Abraão e a maneira como ele reagiu a alguns eventos e acontecimentos da vida dele
e fazer destes eventos uma inspiração para a gente entender o que é a fé para os cristãos, mostrando que não existe separação, descompasso, descontinuidade entre a fé dos judeus e a fé dos cristãos. O início da carta, do trechinho que a gente está lendo hoje, resolve tudo. Eu ficaria com ele, hein? Eu vou falar um pouquinho, mas eu ficaria com ele. Definição de fé segundo a carta aos Hebreus. A fé é um modo de você já possuir aquilo que você ainda espera. A fé é uma maneira de você possuir com o coração aquilo que você ainda não possui com a mão. Alcançar com o coração aquilo que você ainda não alcança com a mão. Vou tentar ilustrar. Meu Deus, que este ano meu filho passe direto. Todo ano é a mesma novela. Prova final, segunda época, recuperação das recuperações. E se tiver uma recuperação das recuperações, ele espera aquele momento lá para passar com alguns décimos a mais, ou com o necessário empurrão do professor, ou eu vou ter que ir lá na escola suplicar, passa ele, ano que vem ele vai estudar, ano que vem vai ser diferente. A fé é um modo da gente já possuir, confiar no início do ano letivo, que daqui para frente, como diz o rei Roberto, tudo vai ser diferente. E aí a gente, né, confia, luta. Bom, ele nunca repetiu, mas ano a ano a gente vem nessa luta. Eu dei um exemplo para a gente rir um pouquinho, mas tem outras coisas mais sérias que a gente não possui com a mão, mas é convidado a possuir com o coração o que espera, embora ainda não possua com a mão. Uma cura, uma mudança financeira, uma mudança comportamental, algumas situações de nossa vida. A fé é a capacidade de olhar para essas situações não com o olho humano de quem senta, faz as contas e diz, está brabo. Ou para o olhar humano de quem vê a situação e diz, olha, não vejo saída. A fé é a capacidade de olhar com os olhos de Deus para aquela situação que sempre nos espera, tendo como última estação o V de vitória. É sempre assim. E aí então, depois de apresentar essa definição, que eu acho que já ficou clara para todo mundo, né? Do que significa a fé, o texto aos Hebreus começa a passear pela história de Abraão. Primeiro cita o fato de que Deus confiou, chamou Abraão. Sai da tua terra, vamos para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não disse, ó, você sai daí da tua casa, mas eu estou com uma casa prontinha, mobiliada para você, num lugar muito melhor, que não tenha isso, que não tenha aquilo que te incomoda. Vamos com segurança, eu vou encostar um caminhão aí, o pessoal vai fazer a mudança para você. Tá tudo tranquilo, né? Tá tudo dominado, tal. Não. O que foi dito a Abraão é, sai daí onde você está estabelecido e vamos para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão já era idoso. É muito difícil tirar um idoso da casa dele. Quem é mais ou menos da minha idade, tem pai ou mãe vivo, sabe do que eu estou falando. É muito difícil. Abraão idoso, Sara idosa, e os dois sem amparo, porque eles não tinham filhos. Então, mais uma razão para que eles ficassem estabelecidos ali em torno dos familiares não tão próximos como os filhos, mas com alguma proximidade. E aí o primeiro exemplo dado pela carta aos Hebreus é, Abraão creu, acreditou e foi, pôs-se
a caminho, sem saber exatamente onde chegar, mas confiando que aquele que me chamou vai me levar para um lugar muito melhor do que este em que eu estava. Ou simplesmente acreditando que caminhar com ele é melhor do que ficar sem ele e deixar ele ir embora. Vocês se entendem? Mesmo sem saber ou sem ter a segurança acerca de para onde se vai, vamos chegar até lá ou não, o fato de já caminhar com ele é melhor do que ficar sem ele. Primeira reflexão. Segunda reflexão. Abraão recebe uma promessa pela visita dos 3 anjos. Um filho é prometido a Abraão. A Sara, a esposa de Abraão, até ri de Abraão, como que diz, meu amigo, a vida toda a gente não conseguiu ter filhos, eu sou estéril, você nessa idade desse mato não sai mais cachorro. Como é que você quer e pensa que a gente possa acreditar numa promessa, que a gente possa ter posse do que ainda não se vê? Nunca haverá posse disso. E aconteceu Isaque, o filho da promessa. E uma vez o Senhor disse assim para Abraão, numa das páginas mais bonitas, a meu ver, no livro do Gênesis, quando ele diz assim: Abraão, ofereça Isaque em sacrifício. Quando Deus nos chama para alguma coisa que a gente julga num cálculo humano rápido, melhor, é mole sair, né? Mas quando Ele nos chama para alguma coisa que a gente não entende, ou que a princípio a gente faz as contas e diz, pior, é difícil. Isso, por exemplo, hoje é dia do padre, né? Esse é um drama que às vezes a gente vive quando o bispo chama e diz assim, ó, sai daí de onde você está e eu quero que você vá para tal lugar. E vocês não sabem, mas a gente já tem entre os padres mais ou menos um mapa das paróquias, né? Aí sabe um pouquinho a característica de cada uma, sabe as vícios e virtudes, né? Como é a história de cada uma, a fama de cada uma. Então, às vezes, quando o bispo te convida, sai daqui, vai para lá. Às vezes, esse caminho é um caminho semelhante ao de Abraão, né? Um caminho que às vezes a gente prefere não trilhar e diz, não, acontece. Outras vezes a gente diz, vou, mas a gente vai naquele passinho apertado, como quem diz, meu Deus, como é que eu vou ser recebido? Da mesma forma, quando Deus faz a Abraão o pedido de que ele oferecesse Isaque em sacrifício, e Abraão amou e desejou aquele filho uma vida inteira, foi muito difícil para ele. O desfecho da história é que Abraão não precisou oferecer Isaque, mas o importante é o caminho que Abraão fez até a oferta de Isaque. Foi um caminho de fé, de quem foi até o fim, disposto a, tomando pela mão do Senhor, ir até o fim, mas mesmo interiormente não querendo fazer aquilo, mas foi. Finalmente, o que eu acho bonito na conclusão desse texto, entre outras coisas, é que o texto diz da carta aos Hebreus que nem tudo aquilo que foi prometido a Abraão, Abraão viu mais tarde, mas a confiança permitiu que mais tarde ele visse. Então esse conceitozinho de que a fé é uma maneira da gente já possuir o que a gente espera, a espera é espera. Às vezes ela é curtinha, mas às vezes ela é comprida. Às vezes a gente espera uma vida inteira para ver o giro, né? Para perceber o giro completo, uma mudança completa. Mas assim, o que eu quero dizer é que já caminhar, mirando essa certeza para nós, é um ato de fé que nos faz mais felizes do que a coragem de não caminhar. Não caminhar é não ter posse de coisa alguma. É só esperar sem ter posse alguma. Não sei se eu estou sendo teórico demais. E caminhar é pôr-se a caminho para ter posse daquilo que a gente espera e que a fé nos ensina a ter. Então a gente é convidado a olhar para as diversas situações da nossa vida
não com os nossos olhos. Às vezes a gente tende ao pessimismo, a gente tende a esperar ou ver o pior. O tipo de óculos que a gente tem filtra de maneira um pouco adoecida as situações de nossa vida, mas a gente é convidado a caminhar fazendo aquele exercício de olhar com os olhos de Deus para as diversas situações da nossa vida. A primeira leitura de hoje, agora eu vou à primeira leitura, ela fala de uma grande promessa lá no grupo dos livros sapienciais, no livro da sabedoria, de que a noite da tribulação vai ser vencida, vai ser superada. Fala exatamente desse momento em que a chave vira, depois de uma caminhada longa do povo de Deus, 50 anos, um retorno. Então, um retorno para quem espera, ele sempre ocorre. E o evangelho de hoje chama atenção para o fato da gente estar vigilante nessa espera, né? A gente não pode deixar de esperar, porque a gente não sabe a hora, a gente não sabe o momento, as ocasiões, as oportunidades, os momentos de nossa vida, eles simplesmente, às vezes passam, né? E às vezes a gente passa e as ocasiões passam e a gente não está um pouco atento àquilo que está passando, deixa de pegar ali o caminho, né? De pegar o bonde. Então eu desejo a todos que esta semana de reflexão nossa seja a semana desse exercício de olhar para as diversas situações, não com o olho nu e cru do cálculo, da expectativa, mas com o olho da fé, que tem essa capacidade de já possuir o que ainda se espera.